Olá, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui é a professora Tatiana. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do 7º ano, tá? E vamos falar um pouco sobre ética e valores religiosos, tá bom? Nas aulas passadas nós falamos sobre lideranças, falamos um pouco sobre... Já iniciamos a questão ética e hoje nós vamos falar sobre a ética e os valores morais das religiões, tá bom? Então, popularmente, existem diferentes tipos de ética, tá? Existe a ética religiosa, a ética profissional, existe a ética social. Então, a ética, como eu já expliquei para vocês, são um grande conjunto de regras que rege uma determinada sociedade. A ética ela é composta por valores morais. Existe a grande regra, que é a ética, mas dentro dessa ética vão existir os valores morais que vão orientar as pessoas em relação ao cumprimento da ética. A ética religiosa ela está sempre ligada a um conjunto de valores e de princípios relacionados à crença de cada religião e serve para orientar como as pessoas devem se comportar dentro daquela religião. Ou seja, se você faz parte de uma religião, provavelmente a sua religião tem um sistema ético que você vai ter que seguir para que você possa ser um membro daquela religião. Ah, professora, mas eu não concordo com isso da minha religião. Não importa. Se você está ali dentro daquela religião, a religião prega que você precisa seguir aqueles valores éticos, tá? A ética e a moral são elementos fundamentais para a organização e manutenção das identidades das religiões. Pessoal, toda religião, como eu disse, tem sua própria ética e sua própria moral. Por exemplo, a gente vai ter a ética cristã, nós vamos ter a ética católica, a ética protestante, a ética budista, a ética candomblessista, a ética muçulmana, a ética judaica. Então, todas as religiões têm a sua ética, ou seja, para que você seja um bom religioso, você precisa seguir aquelas regras morais que compõem a ética, que é nada mais do que as regras de bom comportamento para você ser um membro pertencente àquela religião, tá certo? Então, por exemplo, ética muçulmana. A ética muçulmana ela é retirada, sim, a ética religiosa sempre tem base no livro religioso daquela religião. Então, ética muçulmana, por exemplo, para os muçulmanos, um dos valores morais é que as mulheres, após a primeira menstruação, cubram os cabelos, tá? Com aquele véu. Então, uma mulher que não faz isso e que se diz que é muçulmana, que segue o Islã, ela está ferindo um código de ética daquela religião, certo? Ela pode fazer isso? Pode, mas ela vai estar ferindo o código de ética daquela religião. Dentro do cristianismo existem muitos códigos de ética, né? Muitos. E, infelizmente, muitos desses códigos de ética, desse código de ética que é proibitivo, eles são aplicáveis muito mais às mulheres do que aos homens. Mas o código de ética cristão envolve, por exemplo, não matar. Os 10 mandamentos nada mais são do que o código de ética do cristianismo. Respeite seu pai e sua mãe, não mate, não roube, não cobice a mulher do próximo. Então, isso é um código de ética, certo? Tudo que você fizer dentro do cristianismo, como cristão, que fira esses 10 mandamentos, você está ferindo um código de ética daquela preceito religioso, certo? Então, vamos lá aqui dar continuidade. Existe a ética em todas as religiões que eu disse, e existe a ética dos povos indígenas, que eu vou tratar aqui com vocês porque é uma religiosidade que quase nunca nós estudamos. Então, eu resolvi trazer uma religiosidade diferente do que a gente está habituado a ver, para a gente poder entender o que é um código de ética religioso, tá bom? Os valores éticos dos indígenas são transmitidos por meio de histórias, festas, ritos, músicas, danças, celebrações e costumes.
Como a gente já estudou, a religião indígena ela está muito ligada à vivência social. Não tem muito dentro do contexto indígena como você separar a religião da vivência, como nós costumamos fazer na nossa sociedade. Repare bem, você é uma pessoa que vai para a sua escola, que vai para o seu trabalho, que vai viver sua vida, e em algum momento da sua semana você tem o seu momento religioso, que é aquele momento onde você ou espiritualista, né? Onde você se recolhe no seu quarto, onde você vai para a sua igreja, onde você vai para a mesquita, onde você vai para o terreiro, para poder você ter o seu contato com o seu sagrado, certo? A gente consegue separar isso com muita tranquilidade. Para os indígenas não funciona assim. Indígenas não conseguem separar a religião da vida. Para eles, tudo é sagrado, tudo é religião. Então, não dá, eles não conseguem fazer essa distinção do que aqui é religião, aqui é secular, aqui não é religião. Os indígenas, eles não conseguem, assim, por exemplo, como os hindus. Os hinduístas também não conseguem muito fazer essa distinção, porque a vivência religiosa é algo constante na vida deles. Então, para eles é muito difícil fazer essa separação, tá? Um dos princípios éticos mais importantes para os povos indígenas é a maneira respeitosa com a qual se relacionam com a natureza. Para os índios, a natureza ela é sagrada. Logo, eles buscam viver com ela de forma harmoniosa, ferindo-a o menos possível e extraindo dela apenas o necessário, tá? Então, nas sociedades indígenas não tem essa de extrair da natureza coisas para acúmulo, tá? Eles vão ali, eles pegam na natureza o que eles precisam para aquele momento e não para ficar acumulando, tá bom? Para eles não existe separação entre o ser humano, a natureza e os outros animais. Os índios, eles se comportam como parte da natureza, ou seja, como parte daquele sagrado. O índio ele não se coloca acima da natureza como as outras sociedades, que se colocam como dominantes da natureza. O indígena ele se considera como parte daquele todo, certo? Acreditam que juntos compõem tudo é um sagrado e que uma coisa depende da outra. De acordo com a ética indígena, a natureza precisa ser respeitada e cuidada para que haja um equilíbrio e para que nenhum elemento seja prejudicado. Pergunto a vocês, ou não é uma ética de grande sabedoria? Se nós utilizássemos essa ética para viver, o nosso planeta não estaria passando por tudo que está passando agora. Nós estamos vivendo em um momento em que as geleiras estão derretendo, os vulcões estão entrando em erupção, a Terra está ficando mais quente, os desastres naturais são mais constantes. Lugares onde chovia sempre não chove mais. Lugares onde não chovia começou a chover. Por quê? Porque a agressão humana à natureza é muito grande e isso afeta o equilíbrio que existia antes. Então, essa é uma coisa assim, que os índios fazem, que é de extrema sabedoria e que nós, né, que nos consideramos uma sociedade evoluída, né, não conseguimos fazer, infelizmente. Também faz parte da ética indígena tratar as crianças e os mais velhos muito bem, por dois grandes motivos. Para eles, crianças são o futuro, né? É quem vai levar a cultura adiante, e os mais idosos são a sabedoria. Então, eles tratam essas duas categorias muitíssimo bem. Não existe entre indígenas maltratos a crianças e maltratos a idosos. Não, isso não é uma coisa que existe entre os indígenas, certo? Eles respeitam crianças e idosos de forma igual, igualitária. Então, os idosos eles têm um lugar de destaque por serem pessoas que carregam a sabedoria. As crianças têm um lugar de cuidado por serem eles os responsáveis por disseminar a cultura indígena para adiante, certo? Eles são sempre educados para ser independentes, tá? E para respeitar os idosos e a natureza. Isso é muito importante. A criança indígena ela é educada para ela poder ser independente, para ela poder viver sozinha. Toda criança indígena vai aprender a caçar, a plantar, a colher e a respeitar a natureza sozinha.
para que quando ela cresça, ela seja um adulto independente, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até o próximo encontro e fiquem todos muito bem. Uma ótima semana de estudos para todos vocês.